Olá, alunos do segundo ano, estamos no ar aí para o nosso Exercitando, né? Agora a gente vai iniciar com o componente de Biologia. Sejam todos muito bem-vindos, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre as nossas questões, né? Aproveitar para tirar também algumas dúvidas e fazer a correção, certo? Então participem, mandem aí a sua resposta no chat que a gente está acompanhando, ok? E aí a gente vai iniciar então com a nossa primeira questão. Vamos dar uma olhada aí, olha, correção do Exercitando, parte 3 de Biologia, né? Aula 162. E aí a gente vai dar uma olhada agora na nossa questão, né, de Biologia, trazendo aí os conteúdos do segundo ano, né, a série de vocês. Aí a gente vai relembrar alguns conteúdos também. A nossa questão, então, olha só, é a questão de número 20, né, uma questão aí da FUVEST. E aí traz o seguinte enunciado. Além da sustentação do corpo, são funções dos ossos, né? A gente tem aí letra A, armazenar cálcio e fósforo, produzir hemácias e leucócitos. Letra B, armazenar cálcio e fósforo, produzir glicogênio. Letra C, armazenar glicogênio, produzir hemácias e leucócitos. Letra D, aí na próxima imagem, armazenar vitaminas, produzir hemácias e leucócitos. E na nossa letra E, armazenar vitaminas, produzir proteínas do plasma, certo? Então essa aí é a nossa questão de número 20. Será que a gente tem a participação aí no chat para a gente comentar um pouquinho a resposta da nossa questão, né, de Biologia? Então olha só, a gente tem aqui a participação da Gabriele, é isso? Gabriele mandou aí, olha só, Gabriele Monteiro, da Escola Estadual Rio Preto da Eva. Um grande abraço para todo mundo aí. Mandou questão 20, letra A, né? A Gabriela mandou aí sua resposta, letra A, apostando aí na letra A, já a gente vai corrigir. A gente tem agora a resposta da Poliana, da Escola Estadual Vicente Teles de Souza. Um grande abraço para todo mundo aí da escola também. Ela também está apostando na letra A. Gabriele também, a Poliana também respondeu letra A na nossa questão 20, né? Então até agora a gente tem aí a participação da Gabriele e da Poliana, né? Não temos mais outra participação, então vamos lá. Caso surja, a gente vai comentando também. Então vamos relembrar aí a nossa questão de número 20, falando aí sobre o tecido ósseo, né? Que a gente estudou ali, falando que o nosso tecido ósseo, o sistema esquelético, ele tem essa função de dar sustentação para o nosso corpo, né? Mas não é só isso. Ele tem diversas funções aí, como a gente viu, né? Além da sustentação do corpo, quer dizer que além de fazer essa sustentação aí do nosso corpo, são funções dos ossos. E aí você tem também aquela função de proteção, né? Que os ossos vão proteger ali os órgãos do nosso corpo. A gente tem órgãos ali que são sensíveis, né? Como o nosso cérebro, e a gente tem ali o crânio protegendo o cérebro. Nós temos os pulmões e o coração que são protegidos ali pela caixa torácica, né, nossos ossos dessa região. Então também temos essa função de proteção. Então, além de sustentação, de proteger, né, de permitir a nossa locomoção, os ossos, né, eles vão ter aí como funções, né, como a gente pôde observar nas nossas alternativas, eles também são responsáveis, né, por armazenar o cálcio e o fósforo, né? A gente precisa dessas substâncias aí na nossa alimentação. Quando a gente ingere ali alimentos ricos em leite, por exemplo, né? No caso o leite, né, que é rico em cálcio, a gente vai armazenar essa substância lá no nosso corpo. E quem vai fazer essa função ali são os ossos, tá? Cálcio e fósforo. E também eles produzem ali as células do nosso sangue, né? São responsáveis ali pela produção das células do nosso tecido sanguíneo. Como, por exemplo, as hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos, né? E os leucócitos, no caso, os glóbulos brancos, as nossas células de defesa, que vão atuar ali na defesa do nosso organismo, tá? Então, como as nossas alunas responderam aí pra gente, a Gabriele e a Poliana, nós temos aí a nossa resposta correta, né? A letra A, certo? Então, vamos observar agora aí o nosso comentário. Então, nós temos aí, ó, letra A, a resposta certa da nossa questão 20. E o nosso comentário: os ossos são estruturas que possuem as mais diversas funções, como a gente acabou de comentar. Entre elas, a de armazenar cálcio e fósforo, proteger os órgãos. Lembra que eu falei lá sobre o crânio, que protege o nosso encéfalo, né, o nosso cérebro. Temos também a caixa torácica, que vai proteger o nosso pulmão e o coração.
fornecer sustentação ao corpo e produzir células sanguíneas, né? Como a gente já estudou aí no nosso conteúdo do segundo ano, as células presentes no nosso tecido sanguíneo são produzidas lá nos nossos ossos, né? Onde nós temos a medula, por exemplo. Ok? Então essa foi a nossa questão de número 20. Obrigado aí às meninas que participaram. Quem ficou tímido e não mandou sua resposta, manda aí que a gente ainda vai participar. Temos mais outra questão, ok? Então agora a gente vai dar sequência aí à nossa correção do exercitando. Nós vamos para a nossa questão de número 21. Observa aí na imagem para a gente dar uma relembrada. É uma questão aí da PUC, né? Olha só. As afirmações a seguir referem-se ao tecido muscular, né? Agora a gente vai relembrar e corrigir sobre o nosso tecido muscular. Então a gente tem aí algumas afirmações sobre o tecido muscular. Primeira, encontra-se em órgãos viscerais e nas paredes dos vasos sanguíneos. Qual será esse tecido aí, né? Vamos já verificar. Segundo, constitui a maior parte da musculatura dos vertebrados. Terceiro, apresenta miofilamentos de actina e de miosina. 4, afirmação de número 4, na próxima imagem, possui numerosas estrias transversais. E 5, contrai-se sempre involuntariamente, né? Só lembrando aí que o involuntariamente é o que acontece no nosso corpo, independente da nossa vontade. Ele vai continuar funcionando ali, seguindo o seu funcionamento, independente da gente mandar ele funcionar ou não, tá? E aí, olha só, assinale a alternativa que classifica corretamente cada tipo de tecido muscular quanto a essas características. Então, vocês observaram lá, de 1 a 5, tendo características aí dos tecidos, né? E aí, nas alternativas, a gente vai observar qual tipo de tecido cada uma dessas alternativas se refere. Então, olha só, será que a gente tem participação aí da nossa questão 21? Será que a Poliana e a Gabriela mandaram aí, a Gabriele, né, mandou a sua participação da nossa questão 21? É uma questão que a gente tem que ler um pouquinho mais, né, trazer ali, pensar, refletir, trazer um pouco. Olha só, a gente passou ali alguma. Mais em cima acho que passou a resposta de alguém, aí, da Gabriele, né? Gabriele mandou aí a resposta da nossa questão 21, ela marcou letra D de dado, né? Marcou aí letra D. Temos aí a participação, deixa eu ver se eu vou conseguir ler direito, acho que é Cid Olandre, Cid... Sinta-se representado, vou falar Cid, tá bom, gente? Olha aí, questão 21 respondeu aí letra D. A Gabriela Freire, lá da Escola Estadual Solo, acho que é o Solo de Lucena, mandou aí pra gente questão 21, letra D também. Todo mundo tá indo aí na letra D. A Poliana, né, participou de novo aí com a gente, mandou na questão 21, letra D, né? Então tá todo mundo apostando aí na nossa letra D. Então, a gente não tem mais aí nenhuma resposta, a gente vai agora conferir qual é, né, a alternativa correta, mas a gente vai dar uma olhada, assim, questão por questão, a gente vai ver ali das nossas afirmativas. Ainda apareceu uma outra participação aí, ó. A Elisama, né, mandou aí na 21, letra D, certo? Ok, então vamos lá. Vamos relembrar as nossas afirmativas, começando lá na número 1, né, falando aí, ó. Bota aí na tela pra gente. Então, olha só, encontra-se em órgãos viscerais e nas paredes dos vasos sanguíneos, né? Então a gente vai ver aí qual é esse tecido. Muito bem, então olha só. Aí agora a gente vai ver qual é o tecido. Então olha só. Na primeira, vamos anotar aqui para a gente não esquecer, para a gente não perder tempo também. Primeiro, tecido aqui, ó, é o liso. Né, a gente está falando aqui sobre o tecido liso ou então não estriado, né? Se ele é liso é porque ele não tem aquelas estrias lá na sua formação. Segundo, constitui a maior parte da musculatura dos vertebrados. Aqui nós temos o tecido estriado, né? Aqui ele já possui aquelas fibras, né, em formatos com aspecto de estria na sua aparência, é o estriado esquelético, tá? Vamos abreviar aqui. Terceiro, apresenta miofilamentos de actina e de miosina. Nesse caso, todos os tipos de tecido vão apresentar os filamentos de actina e de miosina, tá?
Agora a gente vai para a próxima imagem, onde nós temos aí a informação sobre o nosso quarto tecido. Olha lá. Possui numerosas estrias transversais. Nesse caso aí nós temos o tecido estriado, vou escrever aqui em cima, tecido estriado, vamos abreviar aqui, esquelético, tá? E também cardíaco, certo? Opa, não ficou muito bacana, deixa eu refazer aqui. Cardíaco. Só para vocês acompanharem aí, para facilitar aí a nossa resposta. E o 5, né? Contrai-se sempre involuntariamente. Então, nesse caso, não são todos os tecidos, né, os nossos músculos, que vão ter essa ação involuntária. Alguns deles vão ter função voluntária, mas esse que vai se contrair sempre involuntariamente é o estriado cardíaco. Vou escrever aqui embaixo. Estriado cardíaco, né, o músculo que vai funcionar ali, que vai formar o nosso coração. Lembrando que o coração ele tem essa função involuntária. A gente não vai parar o coração ali quando a gente bem entender. Ele vai funcionar independente disso. Por isso que ele vai ser sempre involuntário. Também o liso, né, ou não estriado, tá? Liso ou não estriado a gente já sabe que se refere ao mesmo tecido. Se ele não tem estrias, ele é liso. Tá, então a gente vai ver agora qual é a nossa alternativa que tem aí, que classifica aí os nossos tipos de tecido de acordo com as suas características, certo? Vamos ver aí então, vamos direto para a nossa resposta, né? Nossa resposta certa, como a gente pode observar aí, ó. Não, lá na outra imagem, a gente tem lá a nossa letra... Lá na nossa outra imagem, nós temos aqui, ó. Aqui. Muito bem. Então, olha só. A nossa resposta correta, ela traz para você aí. Estriado são as afirmações 2 e 3 e 4. Né? A gente viu lá aquelas características onde estão nas afirmações 2, 3 e 4. Elas se referem ao músculo estriado. O cardíaco são as afirmações presentes nas afirmações 3, 4 e 5. E o liso, ele vai estar presente nas afirmações 1, 3 e 5. Né? Então, nossa resposta correta está aqui na letra D, né? Trazendo aí a classificação de acordo com as características que nós vimos dos tecidos musculares e aí a sua função, né? No caso, o tipo do tecido. E agora a gente vai para o nosso comentário. Então, olha só, letra D, né? Que é a resposta correta da nossa questão, como a gente está observando. E o comentário, né? Então a gente viu lá as afirmativas, olha só, o primeiro, encontra-se em órgãos viscerais e nas paredes dos vasos sanguíneos, músculo liso ou não estriado. Segundo, constitui a maior parte da musculatura dos vertebrados, músculo estriado esquelético. Terceira afirmativa aí na próxima imagem, apresenta miofilamentos de actina e de miosina, todos os músculos apresentam. 4. Possui numerosas estrias transversais, o músculo estriado esquelético e o cardíaco. E 5. Contrai-se sempre involuntariamente, músculo estriado cardíaco, né, lá no nosso coração, e liso ou não estriado, certo? Muito bem, então essa aí foi a nossa questão 21, a questão de biologia, né? Foram duas questões aí do nosso Exercitando de hoje. Parabéns aí a todo mundo que participou, que trouxe aí a sua resposta, né? A Poliana, a Gabriela, e todo mundo que conseguiu participar e interagir aí com a gente. Parabéns aí para vocês, já todo mundo aí acertou, né? Tirou 10, muito bem, parabéns para vocês aí. E a nossa Exercitando de Biologia vai ficando por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Agora vocês vão acompanhar a correção do Exercitando de Física. E até uma próxima, pessoal! Muito bem, pessoal. Agora vamos começar o nosso Exercitando de Física, né? A nossa aula 162. Vamos começar, então, vendo aí a nossa primeira questão, que é exatamente a questão de número 22, lá da lista de vocês. Essa questão é de autoria do Semean. E ela diz assim, olha, um bloco de gelo com massa de 20 gramas encontra-se inicialmente a uma temperatura de menos 10 graus na escala Celsius. A quantidade de calor necessária para transformar todo o gelo em água a 10 graus Celsius é de
E aí você tem os dados da questão, né? Você tem aí o calor específico do gelo, o calor latente de fusão do gelo, que vale 80 calorias por grama, e o calor específico da água, que vale 1 caloria por grau Celsius. E aí as alternativas, né? Você vai fazer esse cálculo, e aí você tem 5 alternativas aí dessa quantidade de calor que vai transformar essa massa de gelo em água a 10 graus Celsius. Você faz a conta, calcula e marca a letra correta. Muito bem, pessoal. Então, agora você já deu tempo de vocês marcarem, aí já devem ter resolvido a questão anteriormente. Vamos conhecer a resposta, então. Aí nessa questão, a gente tem que fazer 3 cálculos, né? A gente tem que calcular 3 quantidades de calor, porque envolve aí uma mudança de estado. Então, vamos ver aí a solução da questão? Bem, a resposta é a letra D, né? Vai dar 1.900 calorias. E como nós chegamos a esse valor aí, nós vamos ver agora na solução matemática, onde, como eu falei anteriormente, a gente tem que calcular 3 quantidades de calor. A primeira delas é para fazer com que o gelo, que está a menos 10 graus Celsius, ele chegue na sua temperatura de fusão da água, que é 0 graus Celsius. Então a gente tem que aquecer esse gelo para que ele saia de menos 10 graus Celsius e chegue a 0 graus Celsius. É uma quantidade de calor sensível, portanto, a equação para o calor sensível é Q igual a mc ΔT, como você vê aí. E os dados que nós temos para substituir são os seguintes. A massa do gelo é 20 gramas, o seu calor específico é 0,5 e a variação da temperatura, que é a temperatura final menos a inicial, é 0 menos 10 graus Celsius. Então, fazendo essa conta aí, 20 vezes 0,5 é 10, e 0 menos 10 também é 10, 10 vezes 10, então eu tenho uma quantidade de calor Q1, que vai fazer o gelo aumentar a temperatura, que vai ser de 100 graus, 100 calorias. Já a segunda parte do problema é calcular qual a quantidade de calor que fará com que essa massa de gelo mude seu estado, que aconteça a fusão. Então é uma quantidade de calor Q2, que é latente. Então, Q2 é igual a M vezes L, esse L é o calor latente de fusão. A massa do gelo continua sendo 20. O calor latente de fusão, como foi dado na questão, é 80. Multiplicando 20 vezes 80, eu encontro 1.600 calorias. Já a quantidade de calor Q3, que vai fazer com que agora a água, né, porque já transformou em água, que está a 0 graus Celsius, ela vai elevar a temperatura até 10 graus. Então, é mais uma quantidade de calor sensível, que é igual a mc ΔT, onde a massa do gelo continua sendo 20. O calor específico da água é 1, agora já é água, né? Não é gelo, então são 20 gramas de água vezes 1, que é o calor específico da água. E aqui a variação de temperatura final menos inicial, é 10 menos 0. E aí multiplicando, né? 20 vezes 1 é 20, 20 vezes 10 é 200. Então, a quantidade de calor que vai aquecer a água é 200 calorias. Somando as 3 quantidades de calor, eu vou encontrar a quantidade de calor total, que é o que está pedindo a questão.
Então é Q1 mais Q2 mais Q3. Somando 100 mais 1.600 mais 200, eu encontro 1.900 calorias, letra D. Comentário aí que você não deve esquecer nessa questão diz o seguinte, é que a gente teve que calcular aí 3 quantidades de calor, né? Então, essas 3 quantidades de calor são 2 sensíveis para elevar a temperatura do gelo e da água, resultante da fusão, e uma latente para fazer o gelo mudar de fase. Então, aí está a solução da nossa questão 22. E agora vamos para a nossa questão 23. Aí está, pessoal. Aí nós vamos ter um diagrama de fase agora para mostrar para você. O diagrama a seguir mostra como varia a temperatura em função da quantidade de calor recebido por 100 gramas. Aqui ele deu a massa, tá? Da substância. Porque o gráfico que a gente vai ver, ele não diz quanto é a massa da substância, foi dado no enunciado. Então, 100 gramas de determinada substância, sabendo que a substância se encontra inicialmente na fase sólida, é o estado inicial, e o seu calor latente de fusão vale. Então, aí nessa questão a gente vai calcular o calor latente de fusão. Aqui está o gráfico que dá as informações necessárias para isso. E nós temos aqui as alternativas para que a gente possa marcar. Então, a gente vai dar mais um tempinho aí de 1 minuto e já eu volto aqui para a gente fazer a correção. Muito bem, alunos, vamos conhecer então a resposta aqui da nossa questão. Veja, as informações que eu tenho aí para resolver a questão, elas estão no gráfico que foi dado aqui para você. Então veja, se eu tenho que calcular o calor latente de fusão da substância, eu tenho que procurar qual é a parte do gráfico que mostra a fusão acontecendo. Se ela está inicialmente no estado sólido, a primeira transformação de fase que acontece é a fusão. Então é nessa região aqui, ó, onde ele inicialmente ele está em 100 calorias e vai até 500 calorias de energia. E, claro, não aumenta de temperatura. A temperatura permanece em 35 graus, porque durante a mudança de fase, a temperatura permanece constante. É por essa razão que eu sei que nessa região que eu circulei está acontecendo a mudança de estado, a mudança de fase. Então, é esses dados aí, a quantidade de calor que ele recebeu vai ser 400, e eu sei que a massa dele é 100 gramas que foi dada no enunciado. Então, aí eu utilizo a nossa equação aqui do calor latente, Q igual a ml. E aí, olha só, veja, lá no gráfico, a gente pode perceber que a quantidade de calor recebida pelo corpo, ela foi de 400 calorias, olha, porque inicialmente ela estava em 100 e depois passou para 500. Ou seja, aqui aumentou 400. 400 calorias, então, foi a quantidade de calor que ele recebeu. Está aqui, ó, 400. Igual a massa, que é 100, vezes o calor latente. Nesse caso, é o calor latente de fusão. E aí, isolando L, fica 400 dividido por 100. Calor latente de fusão da substância é 4 calorias por grama. Resposta, então, é a letra C, lá na questão. E aqui o nosso comentário, né? A região do gráfico onde a temperatura permanece constante caracteriza a mudança de fase da substância
por isso que eu peguei os dados daquela parte do gráfico onde a temperatura permaneceu constante. Muito bem, gente, eu agradeço a participação de todos vocês, né? E nós vamos esperar o próximo agora. E vocês vão ficar agora com a próxima disciplina de correção do Exercitando, que é a disciplina de Química. Tchau, gente. Olá, alunos! Agora nós vamos com a correção do Exercitando de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques, vou corrigir aqui com vocês nossas duas questões de Química. Vamos lá. Então, é aula 162, correção do Exercitando, parte 3, Química. Vamos ver a nossa primeira questão. A primeira questão de Química é a questão 24 aí do Exercitando. Então, tá assim. Qual das reações a seguir exemplifica uma mudança de estado que ocorre com liberação de energia térmica? Então, o que nós temos aí, gente? Está ocorrendo mudança de estado físico. Então, a gente precisa analisar todas as mudanças de estados físicos das alternativas e identificar qual delas ocorre com liberação de energia. Então, só recapitulando, nós temos dois tipos de reações químicas, transformações exotérmicas, na verdade. Desculpa, transformações químicas. São as transformações exotérmicas e as transformações endotérmicas. O que vocês vão analisar aqui? Observem bem. Letra A, B, C, D e E, cada substância tem aqui, ó, o seu estado físico. Então, é isso que vocês vão observar, é isso que vocês vão analisar. Então, por exemplo, na letra A, está passando do líquido para o gasoso. Vocês vão analisar que tipo de transformação está ocorrendo, que tipo de mudança está ocorrendo aí, se é uma transformação exotérmica ou endotérmica. Observem bem a alternativa correta e eu vou dar um tempinho para vocês analisarem. Daqui a pouquinho eu volto com a resposta de vocês. E aí, pessoal, conseguiram identificar qual é dessas alternativas aí que ocorre uma transformação com liberação de energia térmica? Se é liberação de energia térmica, o processo é o processo exotérmico. Vamos analisar aqui na nossa tela. O que nós temos aqui? Primeira coisa, eu vou colocar os estados físicos para vocês. Sólido, líquido e gasoso. Façam esse esqueminha que vocês nunca mais vão errar, nunca mais vão esquecer. Quando ocorre a mudança de estado físico do sólido para o líquido, essa mudança ela ocorre com absorção de calor. Então, o sólido, uma substância quando está no estado sólido, que vai passar para o estado líquido, é necessário absorver calor para poder ocorrer essa mudança de estado físico. O mesmo raciocínio,
usa quando passa do líquido para o gasoso. Também absorve energia. Então, ou seja, a mudança do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, é uma transformação aí endotérmica, porque absorve calor. Se for o processo inverso, o que vai acontecer? Por exemplo, do gasoso para o líquido, a temperatura está muito alta. Para ocorrer a mudança de estado físico, é necessário liberar energia para a substância chegar no estado líquido. O mesmo raciocínio aqui do líquido para o sólido. É necessário liberar energia para chegar no estado sólido. Ou seja, esse processo aqui do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, eles são processos exotérmicos. Se vocês fizerem esse esqueminha aí, vocês nunca mais vão se confundir ou vão errar uma questão desse tipo com mudança de estado físico. Então vamos lá analisar. Na letra A, o que nós temos? O hidrogênio no estado líquido passando para o hidrogênio no estado gasoso. Se é do líquido para o gasoso, observem aqui, do líquido para o gasoso, o processo é endotérmico. Então não é a letra A, porque quando a questão pede com liberação de energia, ela quer saber qual desses processos aí é o exotérmico, ok? Então vamos ver a letra B. Na letra B tem água no estado sólido passando para o líquido. Analisem aqui do ladinho meu esqueminha. Do sólido para o líquido, é exotérmico ou endotérmico? É um processo endotérmico, absorve energia. Na letra C, então aqui também não é a letra B. Na letra C, oxigênio no estado gasoso passando para o estado líquido. Opa, aqui nós achamos a resposta da nossa questão, porque ele quer um processo com liberação de energia e a passagem do gasoso para o estado líquido é essa aqui, ó, do gasoso para o líquido. O que acontece? É preciso liberar energia, portanto, esse é um processo exotérmico. Essa é a nossa resposta, mas vamos analisar a letra D e a letra E. Na letra D, é o gás carbônico do estado sólido para o líquido, é endotérmico, e a letra E é o chumbo do estado sólido para o estado líquido, também é endotérmico. Portanto, a resposta da nossa questão é a letra C. Vamos analisar, observar aqui o comentário. Tá aqui, resposta é a letra C, oxigênio gasoso para o oxigênio líquido. A passagem do estado gasoso para o estado líquido ocorre com liberação de energia térmica, caracterizando uma transformação exotérmica. Espero que vocês tenham compreendido e acertado essa questão. Será que tem alguma resposta aí de vocês? Vocês acertaram essa questão? Não, foi a nossa questão 24, letra C, Gabriela. Tem algumas respostas aí. Então, como eu já fiz o comentário aí com vocês, então observem, quem errou, observe bem essa mudança de estado físico, faça esse esqueminha que vocês não vão errar nunca mais, certo? E quem acertou, parabéns, continuem participando aí no chat com a gente. Vamos agora para a nossa próxima questão, que é a questão 25. Tá assim, a reação, tá aqui a reação. Do gás carbônico se transformando em monóxido de carbono e oxigênio. Essa reação apresenta ΔH positivo. Olha só essa questão bem simples. Assim, pode-se afirmar que essa reação na letra A, que essa reação ocorre com contração de volume. Na letra B, libera energia térmica. Na letra C, ela é catalisada. Na letra D, ela é endotérmica. E na letra E, ela é espontânea. E aí, quando a gente observa que tem um ΔH, só existem dois tipos, positivo e negativo, certo? Analisem bem essa questão, eu vou dar só um minutinho para vocês colocarem aí as respostas de vocês, daqui a pouquinho eu volto com vocês.
E aí, pessoal, viram como a nossa questão tá boa? Uma questão simples. E aí, vocês conseguiram responder? Eu vou olhar aqui primeiramente o chat, vou fazer o inverso da outra questão. Primeiro eu vou olhar o chat e depois eu vejo aqui a resposta certinha, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Quem é que nós temos? Gabriele, questão 25, letra D, ela é lá da Escola Estadual Rio Preto da Eva. Poliana, questão 25, ela está afirmando que é a letra C, da Escola Estadual Vicente Teles de Souza. Gabriela, questão 25, letra D, da Escola, eu acho que é solo, Gabriela Freire. Então, essas são as nossas respostas aqui que nós temos. Vamos analisar essa questão, tá? Ela não tem o valor do ΔH, mas ela informou o sinal do ΔH, se é positivo ou se é negativo. Nesse caso, ela informou que é positivo. Vamos lá recapitular. Existem dois processos termoquímicos apenas. Um é o processo endotérmico, que ele absorve calor. É um processo que o ΔH é positivo. Existe o outro processo, que é o exotérmico. O que é o exotérmico? Ocorre com liberação de calor, e aí o ΔH é negativo. Então, nesse caso aqui, ele já está afirmando, ele não deu o valor, mas ele colocou aqui por extenso, ΔH positivo, quer dizer que a variação de entalpia é positiva. Esse processo aqui, ele absorve calor. Quando ele diz que esse ΔH é positivo, tá aqui, ele é maior que zero. Então, assim podemos afirmar que essa reação é uma reação endotérmica. Só existem dois tipos de processos termoquímicos, ou exotérmico ou é o endotérmico. Quer ver? Vamos lá observar o nosso comentário, analisar o nosso comentário. Tá assim, a alternativa correta é a letra D e diz o seguinte: em uma reação endotérmica, a entalpia dos reagentes ela é menor que a entalpia dos produtos. Ele está falando disso aqui. Entalpia do reagente é menor que a entalpia do produto. Portanto, o ΔH é maior que zero, ou seja, essa variação de entalpia aqui é maior que zero, é positivo. Já no processo exotérmico, o ΔH é negativo. Se o ΔH é negativo, a variação de entalpia aqui é menor que zero. Processo endotérmico, ΔH positivo. Processo exotérmico, o ΔH é negativo. É desse jeito, somente dois processos termoquímicos. Ou absorve calor, que é o endotérmico, ou libera calor, que é o processo exotérmico. Então, quando aparecem questões desse jeito, a gente analisa logo o ΔH. Observa também, às vezes, vem palavras-chave. Às vezes, vem falando assim, está ocorrendo um processo de queima, queima do carvão. Isso já é o processo exotérmico. Então, só com algumas palavras-chave, a gente consegue analisar esse tipo de questão. E quando tem os gráficos também. Quando um gráfico de uma reação absorve calor, que é o endotérmico, a entalpia do reagente é menor que a do produto. É o gráfico que é aquele de baixo para cima. Se é exotérmico, a entalpia do reagente é maior que a do produto, é aquele gráfico que é de cima para baixo, está liberando calor. Então, nesse caso da nossa questão, a alternativa correta é a letra D. Parabéns a todos que acertaram, continuem aí participando. E agora vocês vão ficar com a correção das questões de matemática. Obrigada pela participação. Olá, bem-vindos à correção das questões de matemática da segunda série. Acompanhe comigo aí o que nós separamos para vocês para o Exercitando. Então nós temos aí na aula 162, correção do Exercitando parte 3, o conteúdo então é matemática. Vamos rever as questões que ficaram para o Exercitando e na sequência a gente vai deixar um tempinho para você relembrar como é que se faz, como é que se resolve cada questão. E aí, conto com a sua participação na nossa interatividade. Então, na questão de 26, questão de número 26, tínhamos aí o determinante da matriz 10. Temos aí as 5 alternativas, né? Cada um aí com um valor diferente, lembrando que apenas uma vai estar correta. Eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem, analisarem e participarem também
aí no nosso chat público. Muito bem, essa questão de número 26 é tão simples que eu vou deixar vocês responderem. Vamos ver aí no chat quem participou, quem deu a sua resposta na questão de número 26. Vamos lá. Nós temos aí a Gabriele, da Escola Estadual Rio Preto da Eva, dizendo que a resposta correta é a letra D. Temos também a Gabriela, também falando aí que a questão de número 26 também, a resposta correta é a letra D. Ela estuda aí na Escola Estadual Gabriela Freire. Poliana também dizendo que a resposta correta é a letra D, ela é da Escola Estadual Vicente Teles de Souza. Bom, obrigado pela participação de vocês. Eu vou fazer aqui os comentários, né? Mas você já percebeu que o determinante dessa matriz, que só tem um elemento, né? Conhecido também como a matriz unitária, então o determinante da matriz unitária vai ser o próprio valor que está presente na matriz, ou seja, a resposta correta realmente é a letra D, o valor 10. Então acompanha aí comigo o gabarito, olha só, o resultado do determinante de 10, da matriz com o elemento 10, é o próprio 10. Parabéns então para você que acertou, que comentou aqui no nosso chat. A gente vai passar então para a próxima questão. Vou chamar aí a questão de número 27. Acompanha aí comigo. Questão de número 27, temos outra matriz. Outra vez nós vamos calcular o seu determinante. E os elementos dessa matriz são 2, 3, A e B. E nós temos novamente aí 5 alternativas. Você vai aí calcular o determinante e marcar a resposta correta dentro dessas 5, tá ok? Vou deixar então um tempinho para você pensar, analisar. E daqui a pouco a gente volta mais uma vez com a participação de vocês. Até mais.
Muito bem, já deu tempo suficiente para você analisar, né? Você já percebeu que nessa questão de número 27 nós temos aí uma matriz quadrada de ordem 2, não é? Para você calcular o seu determinante, você precisa primeiro identificar a diagonal principal e também a diagonal secundária, né? Lembrando que para você realizar o cálculo desse determinante, você vai fazer aí uma subtração, uma multiplicação primeiro, né, dos elementos que estão na diagonal principal, no caso 2 multiplicado com o B, subtraído com os elementos que estão na diagonal secundária, no caso aí A e 3. E aí então você vai obter o seu resultado. Bora ver quem participou aí com a resposta dessa questão, a questão de número 27. Acompanha aí comigo no chat, olha só, quem está falando aí, ó. Mais uma vez, a Poliana, da Escola Estadual Vicente Teles de Souza. Obrigado, Poliana, pela participação, dizendo que a resposta correta da questão 27 é a letra A. Mais uma vez também, participando aqui com a gente, a Gabriele, dizendo que a resposta correta também é a letra A. Ela é da Escola Estadual Rio Preto da Eva. Gabriele Monteiro. Obrigado, Gabriele, um abraço para você. Tem mais alguém participando? Acho que não, né? Mas você que está acompanhando a gente pode escrever a qualquer momento, a gente vai fazer a leitura aqui da sua resposta, tá bom? Vamos então acompanhar a resposta, o gabarito da questão de número 27. Como eu falei, você vai fazer ali uma multiplicação dos elementos da diagonal principal, né? No caso aí o 2 multiplicado com B, está aqui, ó, identificado, subtraído com a multiplicação aqui de 3 e A. Então, como você bem identificou, a resposta correta da questão de número 27 é a letra A. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Com isso, eu chamo a questão de número 28. Acompanha aí comigo. Questão de número 28. Mais uma vez, você vai calcular o determinante de mais uma matriz. Agora, os elementos dessa matriz são 0, 1, 1 e 0. Mais uma vez, nós temos aí as 5 alternativas e você vai marcar aquela que você acha que é a correta, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para ler mais uma vez os comentários de vocês. Até mais! Muito bem, você já conseguiu identificar aí a resposta correta da questão de número 28? Vamos ver se alguém respondeu no chat público a resposta correta. Vamos lá, vamos ver. Mais uma vez a Gabriele Monteiro dizendo que a resposta correta da questão de número 28 é a letra B, ou seja, ela está dizendo que a resposta é -1. E também a Gabriela Freire dizendo que a resposta correta também é a letra B. Vamos ver então qual é a resposta correta dessa questão de número 28. Acompanhe comigo aí o gabarito. A resposta correta, lógico, letra B. Olha só como é que se calcula aí o resultado desse determinante, ó. Nós temos uma matriz quadrada de ordem 2, ou seja,
duas linhas e duas colunas, e mais uma vez a gente vai calcular fazendo a multiplicação dos elementos que estão na diagonal principal, ou seja, 0 multiplicado com 0, menos os elementos que estão na diagonal secundária. No caso aqui, 1 multiplicado com 1, o resultado disso, lógico, é menos 1, fazendo com que a resposta correta seja o da letra B. Parabéns, então, para você que conseguiu identificar os elementos, calcular e responder e marcar a resposta correta. Com isso, nós vamos partir, então, para a próxima questão. Eu vou chamar, então, a questão de número 29. Acompanhe comigo. Questão de número 29, mais uma vez, calcular o determinante. Só que dessa vez nossa matriz tem os elementos menos 12, menos 2, 3 e menos 1. Mais uma vez temos também as 5 alternativas. Você vai marcar aquela que você acha que é a correta e daqui a pouco eu volto para ler mais uma vez os comentários de vocês. Até mais! Muito bem, estou dizendo até que está fácil demais. Vamos lá ver então os comentários das respostas que nossos alunos responderam aí no chat público. Mais uma vez aí a Gabriele Monteiro, dizendo que a resposta correta aí da questão de número 29 é a letra E. Um abraço aí para todos da Escola Estadual Rio Preto da Eva. A Gabriela Freire também dizendo que a resposta correta é a letra E. E a Poliana também dizendo que a resposta correta é a letra E. Um abraço para todos aí da Escola Estadual Vicente Teles de Souza. Bom, vamos lá então verificar o gabarito da questão de número 29. Acompanha aí comigo, ó. Então você já sabe como resolver essa questão que envolve uma matriz quadrada de ordem 2, né? Identificando aí os elementos da diagonal principal. 12 negativo multiplicado com 1 negativo, esse resultado vai ser positivo 12. Então tá aqui, ó, o 12, menos os elementos multiplicados aqui da diagonal secundária, no caso 3 e menos 2, tá? Esse vai ser um resultado negativo, aliás, positivo 6, porque temos o sinal de menos do 2 e menos da multiplicação, né? Então, 12 somado com 6, vamos ter resultado positivo 18. E é isso, gente. Obrigado mais uma vez pela participação. Um abraço a todos e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.